Para tudo que você está fazendo e presta bastante atenção nesse vídeo, porque ele vai valer cada segundo do seu tempo. Isso é muito lindo de ver. A Nova Zelândia está provando que é possível limpar a educação da doutrinação ideológica. Enquanto muitos países ocidentais preferem ficar cada vez mais reféns de uma agenda educacional que divide, vitimiza e distorce completamente a história, a Nova Zelândia acaba de dar um passo que deveria ser motivo de esperança para qualquer pessoa preocupada com o futuro das próximas gerações. O governo conservador de lá simplesmente removeu as diretrizes de educação sexual e de gênero consideradas ideológicas do currículo escolar, reformulou completamente o ensino de história e mandou um recado claro: a escola existe para educar, não para doutrinar. E a reação da esquerda, como era de se esperar, foi imediata, barulhenta, cheia de chilique, mas bastante reveladora. Antes de continuar, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal e ative o sininho para que você possa continuar nos acompanhando. Deixe o seu like e o comentário para ajudar no engajamento e compartilhe o vídeo com seus amigos se você considerar a informação relevante. Então, gente, o primeiro-ministro Christopher Luxon e os seus parceiros de coalizão, incluindo Winston Peters, que é do New Zealand First, e David Seymour, chegaram ao poder prometendo exatamente isso. Não foram promessas vazias de campanha daquelas que a gente ouve, anota e depois esquece. Eles cumpriram. Peters foi direto ao ponto em suas redes sociais ao declarar que estão vencendo a guerra contra o que chamam de ideologia woke. As diretrizes de sexualidade e relacionamento que haviam sido inseridas no currículo escolar foram substituídas por modelos que priorizam o conhecimento real, o pensamento crítico e a formação intelectual sólida. Até aulas sobre criptomoedas provavelmente serão inseridas. E isso, aparentemente, é inaceitável para uma parcela significativa da classe acadêmica que é completamente dominada pela esquerda. O que havia antes era um currículo de história chamado Aotearoa, acho que é assim que se pronuncia, Aotearoa Histories, implementado ali pelo governo trabalhista anterior, pelo governo de esquerda. Esse currículo ele tinha como premissa central a ideia de que a história maori seria a história fundamental e contínua da Nova Zelândia. Pode parecer inofensivo à primeira vista, mas o problema está no que isso implica. Ao estabelecer uma narrativa única como a verdadeira história do país, todos os demais grupos imigrantes de diversas origens, descendentes de europeus, asiáticos, pessoas que chegaram em diferentes momentos históricos, foram essencialmente excluídos da construção nacional. A história deixou de ser um relato plural e passou a ser uma ferramenta de divisão. A segunda grande ideia desse currículo era ainda mais problemática. Ele afirmava que a colonização e o assentamento foram centrais para os últimos 200 anos da história neozelandesa. Parece óbvio, certo? Mas a forma como isso era ensinado transformava a sociedade em um jogo de vítimas e vilões. De um lado os oprimidos, dos outros os opressores. E pronto. Estava montado palco para uma educação que não formava cidadãos pensantes, mas militantes esquerdistas ressentidos. A terceira ideia completava o quadro ao sugerir que toda a trajetória do país foi moldada pelo uso do poder, reforçando essa lógica maniqueísta que enxerga relações humanas apenas como disputa de dominação. Então, David Seymour, que é o vice-primeiro-ministro, ele foi enfático ao celebrar essa mudança. Segundo ele, o novo currículo restaura o equilíbrio e celebra os aspectos positivos da história do país e convida estudantes a pensar de forma crítica. E mais do que isso, ele lembra algo essencial. Todos os neozelandeses, sem exceção, descendem de pessoas que atravessaram oceanos, sejam em canoas tradicionais, navios a vapor ou aviões modernos, para construir uma vida juntos naquele país. Essa é uma mensagem de unidade, não é de fragmentação como a esquerda estava implementando.
E é exatamente por isso que incomoda tanto quem lucra com essa política ideologicamente. Eles querem o famoso dividir para conquistar. O novo currículo também amplia os horizontes dos estudantes. Em vez de uma dieta restrita de história local, filtrada por lentes ideológicas esquerdistas, as crianças agora vão aprender sobre o Egito, a Grécia, Roma, a era vitoriana. Vão entender que a história da humanidade é vasta, complexa e cheia de nuances. E isso não significa ignorar a história local, mas colocá-la em contexto, permitir comparações, estimular a curiosidade. Uma criança que entende de onde veio a democracia, como surgiram os direitos individuais, o que foi o iluminismo, está muito mais preparada para ser um cidadão consciente do que uma criança treinada apenas para identificar opressores e oprimidos em cada esquina. A reação da esquerda a essas mudanças é no mínimo previsível. É um chilique que vocês nem imaginam. Acusações de embranquecimento da história, de apagamento cultural, de racismo. É sempre o mesmo roteiro, em qualquer lugar do mundo. Quando você tenta remover a propaganda ideológica e a distorção do ensino, você é imediatamente acusado de estar promovendo uma outra propaganda. Quando você busca equilíbrio e pluralidade que eles tanto pregam, você é chamado de excludente. Quando você defende que escolas ensinem fatos e não narrativas militantes, você é taxado de reacionário. Então, esse tipo de reação revela muito mais sobre quem acusa do que quem está sendo acusado. Revela um apego quase desesperado a uma agenda que depende da ignorância e da divisão para sobreviver. Há algo de profundamente irônico em ver educadores supostamente comprometidos com a tolerância e a diversidade reagindo com insultos, ameaças e ataques pessoais quando suas ideias são questionadas. Nos Estados Unidos, professores que pregam inclusão aparecem em protestos vestidos de roupas provocativas e agressivas. Na Nova Zelândia, acadêmicos perdem a compostura diante de mudanças curriculares. Esse comportamento infantilizado, típico da esquerda, essas birras públicas, mostram que, para muitos desses ativistas disfarçados de educadores, o que importa não é o bem-estar dos alunos, mas a perpetuação de uma visão de mundo específica. Quando essa visão é ameaçada, a máscara cai. E o mais interessante é que a Nova Zelândia não está apenas reformando a educação. O governo Luxon está atacando a burocracia em várias frentes. Há promessas concretas de facilitar a construção civil, reduzir exigências absurdas de licenciamento, estimular investimentos e também o empreendedorismo. O primeiro-ministro deixou claro que não vai introduzir impostos sobre ganhos de capital que prejudiquem os poupadores, que fiquem atrapalhando os investidores, que dificultam as empresas, porque ele entende algo que muitos governos de esquerda parecem ser incapazes de compreender. Tributar a produtividade mata a produtividade. Você não gera empregos, não aumenta salários, não melhora a vida das famílias comuns, punindo quem trabalha e investe. A partir do início agora de 2026, neozelandeses poderão construir uma nova fase. Vão poder ver agora a Nova Zelândia com outros olhos. Eles não vão ter tanta intervenção estatal como tinha antes. Até mesmo na construção civil, a burocracia está sendo derrubada. E tudo isso mostra que boas políticas públicas não são um mistério. Não exigem genialidade, apenas bom senso e compromisso com resultados.